Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui no canal, dando bom dia a essa família linda, esses amados queridos que me seguem aí. Obrigado pela comunhão, obrigado por estarmos juntos nessa obra gloriosa, obrigado aos irmãos aqui de perto, de longe, outras nações como os Estados Unidos, como a Europa, alguns países da Europa, como a África, alguns países da África. Eu quero agradecer a Deus por estar com vocês ligadinho conosco aí, uns em horário, outros em outros, mas sempre juntos ouvindo a mesma palavra. Meu grande abraço aos irmãos de Santa Catarina. Quantos irmãos de Santa Catarina aí acompanham a gente no canal. Meus amados irmãos de Mato Grosso, glória a Deus pela vida de vocês. Meus amados de Mato Grosso do Sul, meus amados de São Paulo, meus amados de Minas Gerais, meus amados de todos os estados dessa nação que porventura tem chegado até vocês essa mensagem. Queridos, eu estou falando sobre Revelados para Revelar. É uma série, já estou na mensagem número 13 e eu quero então estar falando aqui com vocês o finalmente do que aconteceu com Eliseu quando passaram o Jordão e então Elias disse para ele: agora eu quero que você fale o que você quer antes que eu seja tomado de você. Afinal de contas, você foi fiel na caminhada de maturação. Olha só que tremendo, né? Você teve comigo em Gilgal, na liberdade. Você teve comigo em Betel, na casa de Deus. Você teve comigo em Jericó, sentindo fragrância, o aroma agradável da presença de Deus. E no Jordão, então, você fluiu para baixo comigo. E agora nós passamos o Jordão, eu quero que você fale o que eu posso fazer a seu favor antes que seja tomado. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Em outra versão, dá-me porção dobrada do teu espírito. Oh, aleluia. Gente, Eliseu aqui, ele deseja ardentemente o ministério profético. Ele lutou por isso, gente. Ele tinha fome e sede do ministério profético. E agora Elias está com a bênção na mão para entregar para Eliseu. Mas eu percebo aqui uma caminhada árdua. Irmãos, a caminhada é árdua nessa terra. Afinal de contas, eu e você não somos deste mundo, queridos. Essa terra aqui jaz o maligno, aqui é até lugar de morte. Eu e você estamos aqui caminhando, mas nessa caminhada árdua, nós temos alguém conosco, alguém sobre nós, alguém de mãos estendidas, alguém que nos chamou, alguém que nos redimiu e nos deu a alegria de ser ovelha do seu pasto. E agora Eliseu recebe essa palavra: o que eu posso fazer? E ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito profético. Elias respondeu, versículo 10, o seu pedido é muito difícil. Você está pedindo uma coisa que não é simples. Você quer o ministério profético? Você está pedindo algo que é muito difícil. Por que é difícil? Porque profetizar não é sair falando em nome de Deus. Profetizar é sair falando por Deus. Falar em nome de Deus até é fácil. Tentar impressionar pessoas com o nome de Deus não é muito difícil. Tentar impressionar Deus com as atitudes humanas não é muito difícil, mas falar por Deus é difícil. É difícil, queridos, porque o encargo é pesado. A responsabilidade é pesada. E Eliseu, então, diz: faça de mim o principal herdeiro do seu espírito profético. E ele falou: você pediu uma coisa difícil. Mas eu vou dizer algo para você. Se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Ao contrário, não lhe será atendido. Bom, vamos então trazer aqui uma reflexão, alguma coisa que o Senhor está falando no meu espírito. Se você ver, quando eu for separado de você, o seu pedido vai ser atendido. Então ele está falando aqui de uma visão. Amados, quando nós tentamos entender de forma rasa, a gente fala: Eliseu tinha que ver quando Elias estivesse subindo, ele viu, enxerguei. Então já recebi o ministério profético. Eu não vejo assim. Não consigo ver algo raso assim. Irmãos, eu creio que Elias está falando de uma visão profunda.
Elias está falando de um ministério profético. Elias não está falando de uma separação visível de corpo. Elias está falando, irmãos, de uma constituição. Então a revelação que eu estou falando nesse tema, queridos, não é algo simples. É algo profundo. Por isso quero te convidar a mergulhar no profundo das profundidades daquilo que está sendo falado. A fé cristã não deve ser banalizada. Eu sou crente, eu sou da igreja evangélica. Não, queridos, você é filho, você é filha, você faz parte de uma mesa constituída com Deus através do seu filho na cruz, derramando sangue e abrindo uma porta de graça e te colocando dentro da graça. E trabalhando em você para que você entenda o plano e a visão divina para a sua vida. Então, irmãos, é algo muito forte. Não se apegue à religião, não se apegue à religiosidade, não se apegue a dogmas, não se apegue ao que o homem fala. Apegue-se ao Deus, apegue-se à palavra de Deus e viva a realidade da palavra de Deus. E Elias diz, se você me ver ser tomado de você, será atendido o seu pedido. Se você não me ver, não será. Essa visão é profunda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está vendo? Deixa eu fazer a pergunta mais profunda. Você está enxergando? O que você viu, se conseguiu enxergar? Porque eu posso olhar e não enxergar. Enxergar, ter visão, está no profundo. Então, se você tiver uma visão profunda do ministério profético que está em mim, você vai receber ele. Agora, se você não tiver uma visão profunda, se você olhar para o homem, para o exterior do homem, para o que o homem fala, para as atitudes do homem, você não vai receber. Por isso, irmãos, cuidado com a voz que está te governando. Hoje nós temos aí uma voz chamada de voz populi, que é a voz da população. A voz da mídia, a voz da internet, a voz do rádio, a voz da televisão, a voz da multidão. Você toma cuidado. Esse ditado de que a voz do povo é a voz de Deus, esse ditado não tem fundamento bíblico. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz da multidão não é a voz de Deus. A voz de Deus é diferenciada. Deus está falando nessa manhã com você. Qual é a voz que está te governando? Qual é a voz que está te dominando? Então Elias disse assim, então se você ver, quando eu for tomado de você, você vai receber porção dobrada, vai receber o ministério profético. Aleluia! Então eu imagino aqui, irmãos, que Eliseu deve ter ficado impressionado. Puxa vida, e agora, né? E a Bíblia fala aqui o seguinte, verso 11. De repente, enquanto eles caminhavam e conversavam. Ó, caminhar e conversar. Ter comunhão. Um dos segredos da visão é ter comunhão. Divisão chama-se visão dividida. Divisão, né? Visão dividida. Tanta gente tem visão dividida. Eu sou, eu tenho, Deus revelou para mim, não sei o que, né? Cuidado com a divisão. Cuidado com a visão dividida. Cuidado, alguém que diz assim, olha, eu não comungo a mesma visão, então eu não quero estar junto com você. Deus não tem mais do que uma igreja na terra. Deus só tem uma igreja na terra. Esta igreja que Deus tem é que vai ser arrebatada. O resto é religiosidade. O resto é virgem imprudente. Igreja, noiva, Deus só tem uma. Cuidado, abra os seus olhos nesse momento. Diz a palavra então, olha só. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. O que separou os dois? Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. Carro de fogo, cavalo de fogo. Separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Não fala que Elias foi levado ao céu no carro, na carruagem.
Eu já vi gente pregando que Elias foi levado no carro de fogo. Não é assim que a Bíblia está falando. Fala que o carro de fogo e o cavalo de fogo separou Elias de Eliseu. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Num redemoinho. E isso aconteceu em fração de segundos. E a palavra do Senhor diz assim, ó, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Vamos entender aqui? Aquele movimento, percebes que Eliseu ficou perdido, porque a luz foi tão forte, o movimento foi tão grande, eu sinto aqui que ele ficou meio perdido. Mas como ele estava constituído, né? Então é glorioso. Uma vez constituído, queridos, você tem a vida de Deus dentro de você. É algo tremendo isso. Vamos orar e depois eu vou concluir. Pai, obrigado por esse momento, que o Senhor abençoe a cada um de nós, dando uma bênção muito grande à vida de cada um. Pai, nós abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.